E aí, galerinha da FMU, operações algébricas elementares, estamos iniciando então aqui uma nova playlist. Operações algébricas elementares, a gente vai ver monômios, polinômios, operações com polinômios, adição, subtração, multiplicação, divisão, produtos notáveis, fatoração, propriedade distributiva. Então tem uma série de elementos que a gente vai ver. Agora, para quem tem meu PDF, o que eu sempre digo? Comece com esquentando o cérebro. Tem uma proposta lá, porque dessa maneira, se você começa esquentando o cérebro, você começa a entender, perceber se você domina alguma coisa daquilo que eu vou passar. Se você não tem meu PDF, não tem problema nenhum, tá? Pode começar por esse vídeo, por essa aula, tá? Que também vai dar de boa, sem problema algum, tá bom? Então vamos lá, o que nós vamos trabalhar aqui? Esquentando o cérebro, a gente vai trabalhar com polinômios. Mas para a gente entender o que é um polinômio, a gente começa entendendo o que vem a ser um monômio. Monômio ou termo algébrico, né? A gente vai ver, por exemplo, o quadrado da soma, quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo. Termo algébrico ou monômio significa o quê? É uma expressão algébrica representada apenas, importante, apenas por um número, por uma variável, ou por um produto. O que é produto na matemática? Uma multiplicação. Ou por um produto de números e variáveis. Legal. Exemplos. 2x. 2x é um produto de um número por uma variável. 2x é a mesma coisa que 2 vezes x. É um monômio. 3a é a mesma coisa que 3 vezes a. É um monômio. 121, ó, um número. 121 é um número. Um número já é um monômio. Y ao quadrado é um monômio, porque y ao quadrado é a mesma coisa que y vezes y, tá? Um produto de números, um produto de variáveis, tá? É um monômio. 7xy é a mesma coisa que 7 vezes x vezes y, é um monômio. XYZ é a mesma coisa que x vezes y vezes z. Isso aqui é um monômio. Então, quando você tiver uma expressão algébrica que tem apenas um número, tá? Que tem apenas variáveis, uma multiplicação entre variáveis ou uma multiplicação de números com variáveis, você tem monômios. E quando você tem monômio, todo monômio ele tem dois elementos que a gente usa bastante, que são os coeficientes e a parte literal. O que vem a ser um coeficiente? É o número que multiplica a letra, é o número que está na frente da letra multiplicando a letra. A letra é a parte literal, né? Então, se eu tenho 2x, 2 vezes x, o coeficiente é o 2. 3a, 3 vezes a, o coeficiente é o a. 1y ao quadrado, ó, quando eu não tenho um número na frente, na verdade eu tenho, esse número é 1. É que a gente não fica colocando 1 na frente da letra quando não tem. Mas isso aqui é 1y ao quadrado, 1x, 1y, z. Tá? Então aqui, na verdade, os coeficientes são o número 1. E a parte literal? O que é uma parte literal? A parte literal é a variável ou letra ou um produto de variáveis. Tá? Por que isso aqui é chamado de variável? Tem gente que chama de incógnita. Não, isso aqui é variável porque pode ter infinitos valores. Eu posso ter infinitos valores para x, infinitos valores para y, infinitos valores para a. Se eu pego uma equação, por exemplo, e se eu tenho assim, ó, 2a mais 3 é igual, ou vou colocar aqui, a mais 3 é igual a 5. O único valor possível de a aqui é o 2. Isso aqui é uma incógnita. Tá? Porque eu tenho um valor limitado, tá? Eu tenho um valor previamente definido e aquilo ali acabou. Então isso aqui é uma incógnita. A mais 3 é igual a 2, o a não é uma variável, o a é uma incógnita. Tá? Agora, quando eu posso ter infinitos valores, eu tenho variáveis. Tá? Então a parte literal é a variável ou a letra ou um produto entre as variáveis. Isso aqui é um monômio. E um conjunto de monômios forma um polinômio, tá? Então, a parte literal, né, a variável letra ou um produto de variáveis é a parte literal, né, o a, o x, tá? Agora, o polinômio é a adição algébrica com 2, 3 ou mais monômios. Se eu tiver uma adição com 2, 3 ou mais monômios, eu tenho aqui um vários monômios, vários nômios, polinômios. Mono, nômios, apenas um. Poli, vários, mais do que um. Se eu tenho dois monômios, eu tenho o que a gente chama de um binômio.
Se eu tenho 3, eu tenho aquilo que a gente chama de trinômio. Mas tanto o monômio como o trinômio, quanto outros com 4, 5, 10, 20 monômios que seja, são também chamados de vários monômios. Tá? Então eu tenho aqui a definição de um polinômio. Tá? Adição algébrica pode ter uma subtração. Toda subtração é uma soma de opostos. Tá? Então é uma adição algébrica. Tá bom? Então, quando eu tenho um polinômio, eu identifico esse polinômio a partir de um grau. Esse polinômio pode ser do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau e assim por diante. E o que identifica o grau de um polinômio? O maior expoente que ele apresente. Então eu tenho aqui alguns exemplos de polinômios, tá? 2x mais y, tá? Na verdade é um polinômio, porque é uma adição algébrica com 2 ou mais monômios. Isso aqui é do primeiro grau, porque o maior expoente das letras é 1. Se eu pegar 3x ao quadrado mais 2x mais 5, é um trinômio, tá? Eu tenho a soma de 3 monômios. O que acontece? O maior expoente que eu encontro na parte literal é o 2. Então isso aqui é um polinômio do segundo grau. E é um trinômio, tá? A mais B é um binômio. Tenho aqui 2 monômios, A mais B. O maior expoente da parte literal, tá? O maior expoente aqui da variável é 1. Então isso aqui é do primeiro grau. Olha aqui, ó, 5x à quinta mais y ao quadrado menos 4z menos w. Tá? Isso aqui é um polinômio de quinto grau, porque o maior expoente da parte literal é 5. Então nós temos aqui, tá, a definição de monômios e a definição de polinômios. E o que nós vamos ver nos próximos vídeos? Nós vamos começar a ver operações com monômios. O próximo vídeo a gente tem adição e subtração de polinômios. Tá? Então a gente vai ver operações com polinômios. Vamos ver no próximo vídeo adição e subtração de polinômios. Então carrega a próxima aula, galerinha. Vamos lá. Adição e subtração de polinômios. É nóis, carrega lá. É nóis.